Olá, meus queridos irmãos, a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Estou mais um momento diante de sua presença para lhe trazer mais um vídeo, trazendo para você, ao teu coração, uma poderosa palavra da parte de Deus. Esta palavra, ela traz um esclarecimento para que todo aquele que ouviu aí um vídeo meu que eu falo o falso dom de línguas. E tem pessoas que ficaram um pouco duvidosos, ligaram para mim, saber sobre alguma coisa, veio algumas explicações, e o que eu trago para você neste exato momento, ela é uma palavra que dá um pouco de esclarecimento. Veja o que diz a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 14, nós vamos ler alguns versículos da palavra de Deus. Veja comigo. Aleluia. Que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tenha os salmos, tenha doutrina, tenha revelação, tenha línguas, tenha interpretação. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar línguas estranhas, faça-se isto por 2, ou quando muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E fale 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Amém. Veja, meus queridos irmãos, esta palavra é poderosa e majestosa, uma palavra que nos traz o entender de Deus para a minha e para a tua vida. Você pode meditar bem na palavra do Senhor. Todos na igreja podem ter hinos, pode ter profetizar, pode ter profecia, todos podem profetizar, todos podem ter hinos, segundo a palavra do Senhor. Agora precisa que sejam por 2 ou por muito 3. E quando um fala, outros ficam calados, para que possa a igreja, o ajuntamento de pessoas, a igreja possa entender, possa aprender. O título dessa mensagem está aqui no versículo 28. No versículo 20, aleluia. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. O que significa essa palavra? Eu vou explicar para você. Então no versículo 31 está escrito: porque todos podereis profetizar um depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. O títulozinho está no versículo 32. E os espíritos dos profetas estão sujeitos
aos profetas. O títulozinho é O Espírito do Profeta é sujeito ao profeta, que significa para mim e para você. E nas igrejas, né, as pessoas exageram. Tem hora para iniciar o culto e tem dia, tem noite, tem culto que não tem hora para terminar o culto. Porque as pessoas, eita, o culto tem uma benção, Deus ele usou, Deus faz isso, Deus, o culto foi acabar 1 hora depois, meia hora depois, porque está o poder de Deus. Não, meu irmão, isso não existe. O espírito do profeta, o espírito, ele é sujeito ao profeta. O profeta ele tem que ter domínio sobre o espírito. Se você não tem domínio sobre o espírito, você não tem domínio contra si mesmo. Você não se domina, você é uma pessoa que pode ser levada por qualquer espírito. O espírito das trevas também pode dominar você. Entendeu? Quando o espírito ele é sujeito ao profeta, quando o profeta tem de Deus esse dom, essa graça, esse poder de dominar o espírito, ele vai poder dominar, e o espírito das trevas, o espírito do mal, o espírito do erro, ele não vai ter êxito com você, porque você é um profeta que você domina o espírito. Então, quando o espírito não é de Deus, o espírito é das trevas, você tem domínio sobre ele, você expulsa, você tira ele de letra, porque você tem poder de dominar, tem esse domínio de sujeição, né? Você pode sujeitar o espírito, ele é sujeito a você. Então nós aprendemos que não é de qualquer forma que servimos a Deus. Nós aprendemos que tem que ser com decência, tem que ter ordem. Nós continuarmos aqui a nossa leitura, diz assim: porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Amém? Louvado seja Deus. Então, irmãos, nós temos aqui no versículo 40. Versículo 40, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Tudo que você e eu formos fazer para Deus tem que ter decência e tem que ter ordem. Nosso culto ele tem hora para iniciar, então ele tem que ter a hora de terminar. Nós não podemos passar, não, o culto estamos bem, não, vamos parar aqui. O Espírito ele é sujeito ao profeta. Então no próximo culto, se for o caso, o próximo culto nós iniciamos o culto, a pregação nós damos a continuidade de hoje, mas nós temos que ter decência e ordem, porque as coisas de Deus é assim. Não se pode fazer para Deus de qualquer jeito. Quando diz aqui que as mulheres mantenham silêncio na igreja, porque elas não podem profetizar, elas não podem ser usadas em profecia, e a palavra diz que elas aprendam em casa, e se ela vai aprender em casa com o marido, e se o marido dela não é um servo de Deus, fica difícil para ela. Então tem coisa que não dá para você levar o pé da letra. A mulher na igreja, nós vemos que as servas do Senhor, sempre elas tiveram o seu papel de servir a Deus. Então hoje, nos nossos dias de hoje, as mulheres cantam, mulher louvam na igreja, no ajuntamento lá no templo, né? No templo, chamado de igreja lá no templo, mas que a palavra igreja, a mulher pode cantar na igreja, pode ser em qualquer lugar, igreja que somos ajuntamentos de pessoas. Então a mulher pode louvar a Deus. A mulher não pode ser usada de uma certa forma que venha causar escândalo, que aí a decência, a ordem sai fora. Meus queridos irmãos, em nome de Jesus, esta palavra aqui, nós queremos dar mais um pouco de explicação. Diz aqui no versículo 28, mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. É de você se desmanchar em línguas estranhas na igreja, onde ninguém não está entendendo nada.
não dá a entender nada. E não está edificando ninguém. O espírito é sujeito ao profeta, então domine esse espírito. Não está edificando nada, esteja calado. Quando diz a palavra aqui no versículo mesmo 28, e fale consigo mesmo e com Deus, deixa para tu falar. Chega em casa, você vai orar, aí você fala consigo mesmo e com Deus, porque lá a edificação é contigo e com Deus. A palavra do Senhor diz que quem fala em espírito, fala o seu espírito interagindo com o Espírito de Deus. Então deixa para tu falar em casa mesmo, é melhor do que estar perdendo tempo na igreja, né? Mas que o falso dom de línguas, que eu coloquei, postei no outro vídeo, não quer dizer que eu não creia que o Espírito Santo de Deus usa hoje as pessoas, e que as pessoas podem profetizar, podem falar. Agora, se você está em oração, você pode se ajoelhar. Hoje é, por exemplo, hoje culto de oração. Você ajoelhar para orar, você pode passar 1 hora falando em língua lá, que você está orando, em oração você está interagindo diretamente com Deus, pode passar 1 hora lá falando em língua, porque não é para a edificação de ninguém. Agora que você que vai pregar a palavra de Deus, aí sim é que as línguas estranhas se torna para você um falso dom, porque é um dom e você está usando ele em falso, não no horário no correto, não da forma original em que esse dom que você tem é para ser usado. Então, eu não quero dizer para você, eu quero dizer para você que eu creio no dom de línguas estranhas, eu creio, mas que é dessa forma, da forma que nós encontramos na palavra de Deus. Nós temos que crer na palavra de Deus, não nas nossas emoções, nas emoções de alguém que está na igreja e começa a fazer aquela roda-roda, aquele pula danado, e começa a falar em língua que ninguém entende, aí sai profecias que não são verdades, aí muitas pessoas já foram prejudicadas por isso, por falsas profecias. Então, meus irmãos, queridos e amados, tomem cuidado nas profecias. Eu não tenho esse dom de profecia e não oro, não peço, porque se Deus me revelar alguma coisa, eu posso contar como uma revelação. Se Deus me der um sonho, eu posso contar como um sonho. Não, Deus me dá um sonho, agora eu estou lá na igreja, eu vou começar a falar em língua lá, e vou começar a mentir, dizer de um sonho, contar com profecia, e vou atropelar o meu irmão, vou fazer cair o meu irmão, vou fazer meu irmão sofrer por conta de uma falsa profecia minha. Jamais você faça isso. Jamais eu e você podemos fazer isso. Porque nós vamos atropelar os nossos irmãos em Cristo. Muitos têm sido atropelados. Amém? Muitos têm sofrido por conta de falsas profecias. Que Deus te abençoe e te ilumine. E que esta palavra aqui é o meu tempo. Não dá mais de eu trazer aqui uma palavra explicativa até do versículo 26 até o versículo 40 por conta do tempo. Eu só tenho 15 minutos para colocar. 15 minutos. E assim mesmo já está encerrando. Deus te abençoe, te ajude, te guarde, te ilumine. Né? Divulgue esse meu trabalho aí através de você se inscrever. Amém? E que o nome do Senhor seja glorificado. Pois se existisse o tempo maior para me postar uns vídeos aí de 25, meia hora, aí daria para eu colocar aqui uma explicação bem profunda sobre esse dom, sobre essas maravilhas que Deus tem para cada um de nós. Amém? Pois irmãos, Deus te abençoe, te livre de todo mal, te guarde, e nós estamos aqui para a glória do Senhor. É para a honra e glória do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.